Queridos amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam. Esta aqui é uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Eu estou muito feliz por você estar aqui conosco mais uma vez, acompanhando aqui nosso podcast, e estou mais feliz ainda por ter a oportunidade de conversar com o jornalista Guilherme Freire. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Trabulo, tudo bem? Beleza, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o cenário político aqui do Piauí, vamos falar sobre o jornalismo, vamos falar como estão as expectativas dessa eleição de 2026 aqui do nosso estado, como são os nomes, o que os bastidores estão falando e um pouco mais. Bom, Guilherme, primeiro vamos falar um pouco de você. Você é vindo de onde? Você não é piauiense, certo? Mas do coração é piauiense. Sim, Conte um pouco sobre você, como você chegou aqui na Terra, como foi, como é que você se inspirou no jornalismo, você sempre quis isso. Conte um pouco sobre você. Certo. Meu nome é Guilherme Freire, eu nasci na cidade de São Paulo, capital, mas passei pouquíssimo tempo lá, 2 meses, e eu cresci no Paraná, lá no sul. Mas já estou aqui no Piauí, já deve ter uns 15, 16 anos, né? Muito tempo. Sempre gostei, entrei no jornalismo, já gostava de jornalismo, já tinha o costume de assistir muito, ler, mas já fui direcionado para o que eu queria. Eu queria tratar de política, né? Sempre gostei de política, de ler sobre, tanto política ideológica, história da política, a política internacional, nacional, e trabalhando no ramo, acabei entendendo mais também da política regional, que já embora esteja próximo da gente... Então nada foi por acaso, você tá aqui. Não, nem um pouco. Inclusive, no quesito acadêmico, né, sou cria da Universidade Federal do Piauí, a UFP, e lá já entrei em 2019 já com planos de fazer especificamente jornalismo, não sequer botei outra opção no SISU, já fui direcionado mesmo. E, bom, estou trabalhando na área desde 2022, né? Já passei por alguns portais, um pouco ali pela área de marketing, não me encontrei tanto, mas estou no Portal 86, sou editor-chefe lá desde o final de 2024. E hoje o 86 é um portal bastante independente, né? Ele é democrático, fala assim em todos os lados, né? Com certeza. A minha vivência lá, né, de novembro de 2024 até agora, já vai fazer quase dois anos, a gente nunca foi orientado a bater em A ou B, proteger A ou B, né, que a gente... Eu, como estou na área, eu observo que existe muito isso, né? No mercado de trabalho aí do jornalismo, tem nomes carimbados, né? Tem nomes de, ali tu protegidos, não vai... Exato. Protegidos. E às vezes é pro contrário, né? Ali tu vai e pode bater. Tem um alvo. Exato, Isso aí vai um pouco contra... tu deve saber a nossa ética da nossa função, né? Do jornalismo, porque... Bom, quando tu tem um direcionamento para bater em alguém, rapidamente pode fazer uma relação ali com perseguição. Por outro lado, se a gente tem um direcionamento de não fazer uma pergunta um pouco mais capciosa para alguém, isso aí pode facilmente também ser relacionado à autocensura. Chapa branca. Exato, que está especificado no nosso código de ética, que faz mal para a imprensa brasileira. E por que no Piauí tem tanta chapa branca? Bom, eu diria que são interesses, né, de empresários do ramo, eles têm os seus próprios interesses, e nisso aí o trabalho do jornalista acaba sendo pautado por isso. Existem jornalistas que têm os seus interesses, mas muitos deles não conseguem nem sair dessa régua porque não querem perder seu emprego, né? No Brasil como um todo, o jornalista já é um profissional muito injustiçado. Prova disso é a questão da não obrigatoriedade do diploma, né? Que eu
particularmente milito pela obrigatoriedade. Essa pauta eu nunca vi sem interesse de nenhum jornalista, então a quem interessa, né? A gente viu que isso aí já tem algum tempo e o resultado foi bem específico. Hoje em dia se confunde influencer por jornalista, blogueiro por jornalista, e a gente sabe que isso aí não tem como dar certo. O caminho natural é a desinformação nesse quesito. E Guilherme, você como jornalista, como é que você vê situações deploráveis como a que teve agora do Sicaro, aquela questão entre o Vocaro dizendo que era para tal jornalista fingir um assalto, quebrar os dentes, bater nele. Você se sente ameaçado como jornalista, como profissional da área? Eu me sinto não ameaçado, mas eu sinto que o jornalista ele pode estar sempre no alvo, mas existem vários mecanismos, né? No final das contas, a gente mexe com a opinião pública. E quando um jornalista ele é honesto, eu observo que tem visibilidade em cima dele, mas é uma visibilidade boa. Tem vários jornalistas no Brasil que incomodaram e muito, entendeu? Incomodaram as maiores camadas do poder e não morreram, não sofreram um atentado, né? Não foram presos. É claro que tem que ter um certo cuidado, porque o poder ele não brinca. Mas bom, ameaçado não. Mas, de fato, é sempre bom ter um pouco de cuidado. Uma cautela, né? Muito, muito. Não só para não passar uma informação errada e não acabar injustiçando alguém que você queria só questionar e acaba botando numa posição de desvantagem, né? Mas, claro, eu observo o poder, e aí a gente vai incluir todos os três poderes, o empresariado, tudo isso, ele não brinca e ele é um jogo, na minha visão, pelo menos. É um jogo. E se você não souber jogar, você vai estando certo ou não, porque muitas vezes a moral não é um quesito, né, nessas discussões, você acaba perdendo. Guilherme, recentemente um dos jornalistas do 86, Efrem Ribeiro, foi atacado por uma alta figura aqui política, por um governador do estado do Piauí, em relação à sua capacidade e à sua inteligência. Qual é a resposta do 86 a esses ataques? Bom, a nossa resposta, inclusive, o próprio Efrem publicou, né? A gente deu essa voz para ele. E, bom, foi falado, né? O que aconteceu ali, eu acredito que foi uma série de palavras mal usadas, entendeu? Tanto pelo repórter que estava lá, e aí foi, digamos, hostilizado, tanto pelo próprio governador. Acho que não soube se expressar. Não diria que foi um ataque pessoal, mas claramente houve ali um desnível na comunicação. Daí o que aconteceu? O Efrem, ele foi definido como um padrão de, talvez, antiprofissionalismo, né? Na área essa que ele já atua há décadas. Então, é óbvio, a gente tem que manter um respeito, né? Não só pelo Efrem, mas por qualquer profissional que está tentando ganhar a sua vida honestamente. No geral, eu acho que foi isso. Foi uma falta de comunicação assertiva ali. Não tinha como não se sentir injustiçado, né, desrespeitado. Eu não presenciei ali no local, né? Eu não estava na agenda do governador naquele dia. Mas, óbvio, trabalho com o Efrem, né? Ele era lá do 86. Também trabalho com o outro trabalho, no caso, estou frequentemente, né, perto nas mesmas agendas que o jornalista em questão, o Davi Castro, né, tava e também se sentiu atingido. Bom, resumindo, eu acho que foi isso. Foi um desnível na hora de falar, mas que acabou desaguando numa questão de desrespeito, né? Não tem como não dar razão ao jornalista Efrem Ribeiro nesse sentido. O jornalista Guilherme, ele é político e nós vamos analisar agora um pouco do cenário de 2026, as eleições aqui de governo do estado e de senadores, que são 2 vagas para o Brasil todo.
E vamos primeiro falar um pouco essa questão que foi tanto falado até na mídia e também um pouco no bate-papo entre as pessoas que conversam sobre política. Essa briga. Todo mundo tá falando, falou da briga, teve a briga. Wellington, Rafael. Aí agora já disseram que eles foram pro aniversário, que o Rafael foi o último a sair, que já decidiram, que já estão se abraçando, que já vai ser o bandeiro vice e que dia 13, sexta-feira, vai anunciar. Como é que tá essa questão? O que foi resolvido? Vocês aí da política dos bastidores, sabem? Nos bastidores, o que se fala é que existe um conflito de interesses natural, né? Não tomo lado nisso, óbvio. Tenho meu lado em convicções, mas óbvio, a gente não pode tomar lado nisso, até porque iria prejudicar nosso trabalho. Mas o que se fala nos bastidores é o seguinte: existe um conflito de interesses, né? Do governador Rafael Fonteles, do ministro Wellington Dias, que inclusive, ao nosso ver, a gente que está lá no meio, eles simbolizam dois grupos totalmente distintos. O governador Rafael Fonteles, ele traz uma série de lideranças novas, né? Que muita gente chama de Rafa Boys, tem gente que atrela essa imagem ao Instituto Dom Barreto, né? Mas enfim, independente de qual o direcionamento, são lideranças novas. Eles são do PT, mas é considerado um novo PT, né? Ao passo que o Wellington Dias, ele traz ele representa um movimento que já vem de décadas atrás, a velha guarda, o PT raiz, que chamam. E a administração é claramente diferente. Uma coisa que falam é que o governador Rafael Fonteles, ele traz a administração das pastas, né, das secretarias, para o seu grupo político, né? Já o ex-governador Wellington Dias, o que falam muito é que o que observa-se, na verdade, é que o poder era meio que distribuído entre a base governista como um todo, né? Que em grande parte o PT, mas não só o PT, a gente sabe, tem vários outros partidos, PSD, MDB e tudo mais. No caso, diretamente entre eles dois, nos bastidores da política piauiense, nos corredores, o que se fala muito é Rafael Fonteles, quer patrocinar um novo nome, né? Que é Washington Bandeira, juiz, ex-secretário da Educação e agora assessor especial. Ele tem naturalmente um destaque, né? Desde 2022, ele veio com esse novo grupo, esses novos filiados, né, do Partido dos Trabalhadores que estão dentro do Executivo, estão relacionados, e trazendo essa nova liderança de destaque, botando numa posição tão privilegiada que é a vice-governadoria, o natural é que se construa um potencial futuro governador, entendeu? O que se vê é que o governador Rafael Fonteles, ele é uma sucessão, uma continuação da obra do PT aqui no Piauí, né? Ou seja, é um sucessor de Wellington Dias. Mas o que não é segredo para ninguém, inclusive o da base, deputado João Madison do MDB já falou, o Wellington Dias quer voltar para o governo. Então, se ele construiu um sucessor e ele quer voltar, e esse sucessor constrói um terceiro, isso pode gerar um ruído ali, né? Pode gerar um ruído e assim talvez dificultar a volta. E como ele disse, né? A briga é 2030. Exato. Dizem 2030. Agora, bastidores, voltando a falar, bastidores, dizem que numa certa reunião ultimamente, há umas semanas atrás, quer dizer, o ex-governador Wellington Dias afirmou, não se surpreendam se eu for o candidato, né? Aí assim, fica difícil dizer se é 2026, se é 30, mas uma coisa é certa, ele quer voltar. Isso aí, acho que não tem como não ver isso. Ele quer voltar e se em algum momento esse conflito de interesse ficar ainda mais direto,
O meu palpite, o palpite de muita gente, até a gente da oposição, que eu já conversei recentemente, é que de fato isso vai se alinhar para 2026. O que não quer dizer que em 2030 vai ser igual. Essa briga, ela pode acontecer. Entendeu? Ela pode acontecer em 2030. Eu acho o seguinte. Então o que eles estão resolvendo hoje não tá nada resolvido pra lá. A Não, briga pode ser outra. exato. Né? Inclusive o próprio Marcelo Castro, é um dos candidatos ao Senado da base governista, né? Afirmou. Não, a gente tá tendo tratativas para outubro desse ano, não tem como discutir, né, outubro de 2030. Só que existem tratados políticos que eles valem para mais de 4 anos, entendeu? Esses tratados, eles teoricamente vão ser respeitados, mas se até lá um grupo quiser se sobrepor ao outro, entendeu? Como eu falei, o poder não brinca, né? Quem tá dentro não quer sair mais. Então, essa é a imagem que nos bastidores a gente ouve, a gente vê, a gente observa. E no caso é isso. Esse contexto todo, né, que ele é meio complexo, ele não são só duas pessoas disputando posições e querendo manter as posições que já tem. Toda uma base que dentro é uma base que dentro dessa base tem mais de um grupo, entendeu? O grupo novo, o grupo antigo, às vezes do mesmo partido, que é o caso do PT. E, bom, esse contexto aí não tem como. Traz tensão, né? O que a gente vai ver é se eles vão conseguir administrar essa tensão, mas é difícil falar que não existe ainda. E como o deputado John Mattson disse, né? Se quem está aqui em cima estão brigando, imagine os Sim. outros, né? As outras hierarquias, podemos se dizer assim. Bom, Guilherme, você que sabe dos bastidores, anda no dia a dia, falando inclusive com o piauiense. O que eu tenho escutado, eu quero saber se é o que você tem escutado. Onde é que está o piauiense nessa discussão toda? O que o piauiense está dizendo é que ele está sendo esquecido. Estão discutindo quem vai estar com cargo tal, quem vai estar com secretaria tal, quem vai ser a chapa de federal, quem vai ser a chapa de estadual, qual partido vai ter tantas vagas. Aí o piauiense olha tudo isso e pensa, e eu? Alguém está me consultando? Alguém quer saber o que eu penso? É isso que o piauiense está pensando? Uma coisa, o que o piauiense está pensando é difícil. Agora, o problema é o que ele está falando. O que ele não está falando, na verdade. O eleitorado está silencioso. A gente observa isso. O eleitorado está silencioso e isso traz mais tensão, porque a gente não sabe, não tem como dar uma previsão do que realmente vai acontecer, entendeu? O sentimento. Exato. Dentro da base governista há uma tensão e dentro da oposição a gente observa que ainda existe uma falta de arranjos que talvez resultem numa estratégia mais visível, né? Pro primeiro turno, talvez pro segundo. Enfim, ainda tá meio nebuloso isso. O que acontece? Uma coisa que aí já é não é uma previsão, mas é algo que eu acho que vai acontecer. O eleitor, o cidadão comum, a gente observa que economicamente ele vem sendo enfraquecido ao longo do tempo. Você vai num supermercado e se você for com 100 reais, você não vai comprar tudo, você vai comprar nem metade, né? Esses dias eu fui no supermercado pra comprar só os ingredientes pra fazer uma macarronada. Foi um assalto já. Menos de 60 pila tu não gasta. Então, bom, quando o contexto é esse, né? E a gente sabe onde mais dói no ser humano é o bolso. Quando o contexto é esse, é difícil não ter mudança, entendeu? Há contextos, áreas em que o poder ele consegue penetrar melhor e dar condições em que ele mesmo continue se perpetuando, mas no final das contas, uma coisa é óbvia. Quando dói no bolso, mudanças podem acontecer. E eu acho que isso não é só do Piauí. Isso aí a gente observa no Piauí, mas dá para observar isso facilmente no Brasil todo. Realmente, Guilherme, o salário das pessoas não estão chegando ao fim do mês. Exato. Isso é preocupante. Isso não deve existir. Demais.
Quais são as expectativas das novidades nessa política de 2026? Você vê que tem alguma novidade, alguém mais jovem entrando, uma pessoa assim que está se candidatando agora, que já está com destaque, ou esse 2026 o espaço é só para quem já tem aí, só para quem tem mandato? Como é que está essa visão? Olha, alguns nomes eu vejo que estão se destacando, né, no cenário político. Conheço alguns, né? Você, por exemplo, já está querendo galgar uma posição, correto? Tenho alguns colegas também, citar aqui meu grande amigo Maurício Sérgio, né? Ele é do PL, mas conheço ele muito antes conhecia já desde 2016, mais ou menos, antes de ele tentar galgar essa posição, né? Pré-candidato a deputado estadual. Mas eu observo que a maioria dos nomes que já estão tendo alguma visibilidade, eles já são de mandato. Falando de gente nova, especificamente os que conseguiram mandato nas eleições de 2024, já falavam em 2024 que essa eleição ela ia ditar o ritmo da próxima, que é agora esse ano, e tá certo, é o que eu vi. Alguns políticos, eu vou dar um exemplo, o vereador Dragalana, né? Ele já está se articulando com republicanos, enfrentou algumas dificuldades ali, né, em questão de filiação. Inicialmente o tentou a todo custo entrar no PT, não deu muito certo. MDB também descartou em algum momento. Encontrou uma facilidade para entrar no Republicanos. A gente estava falando com ele lá na Câmara hoje e ele se mostrou já, não vou dizer confiante, mas os diálogos entre ele e o republicano estão estão bem avançados, inclusive. Talvez seja o partido com mais probabilidade de ele ir e abrigar a própria candidatura, né? Mas ele é um exemplo dessa questão. Se elegeu em 2024 e agora já vai tentar subir um degrau para deputado estadual, né? Eu vejo que esse destaque das pessoas mais jovens, principalmente está nessas que se elegeram em 2024, entendeu? Isso pode incomodar um pouco o eleitor, porque, por exemplo, você elege um parlamentar, né, para ser vereador. E daí, 2 anos depois, ele deixar o mandato e ir para deputado, né, seja estadual, seja federal, ou às vezes até para ir para uma pasta do executivo. Isso aí pode incomodar parte do eleitor, pode se sentir meio traído. Talvez possa enxergar a situação como: bom, então quer dizer que o meu voto foi um degrau? Eu queria que meu voto fosse decisão do que vai ser para a cidade, para o estado, para o país, né? Mas enfim, tirando esses que já têm a caneta na mão, já estão em cargos, não tem como. O que mais se destaca hoje em dia é justamente quem está ativo nas redes sociais. Isso aí é uma tendência natural, né? É uma tendência que vai continuar aí. Eu acho que já os influenciadores, o pessoal que trata do tema o tema favorito deles, especialmente da política, nas redes sociais, na internet, no meu ver, já superou os que fazem parte de movimentos, de articulações locais, né? Então, a tendência que eu vejo para o futuro é essa, que, por um lado, os que já têm mandato usem o próprio mandato como degrau, e os que vêm novos aí sejam justamente os que estão contextualizados, já articulados nas redes sociais. Amigos, estamos chegando aqui ao fim desse episódio de Vozes do Futuro, mas antes eu quero abrir para a última pergunta para o jornalista Guilherme. Perguntar a ele qual é o impacto de uma possível entrada de Joel Rodrigues à disputa do governo do estado do Piauí. O que é que os bastidores falam sobre isso? Bom, nos bastidores a gente observa que ele existe um movimento, né, que quer ele como candidato. Eu acho que é natural, até porque
ele já disputou outras eleições, né? Ele conseguiu bons números quando foi para Senado, e já foi, né, prefeito de Floriano. Então é um nome que eu vejo que atrai muito. Porém, a estratégia que a gente vê no PP, né, continua, oficialmente continua no nome da Margareth Coelho, que também tem um histórico na política, já transitou entre diferentes grupos, né? E isso aí, eu observo que os nomes que estão muito fixos no mesmo grupo e ideologicamente puros, digamos assim, eles conseguem muito apoio, mas conseguem muito rejeição também. Então, assim, não tem como nivelar bem o seu eleitorado, né? Porque se você fica, se o seu eleitorado são só os ideológicos, pode ficar difícil você aumentar, né? Mas eu observo que tanto a Margareth Coelho quanto o próprio Joel Rodrigues, por ter um caminho, digamos assim, mais tradicional na política, né? Não exatamente exclusivamente por uma questão de família política. Não me refiro a isso. Mas a esse caminho de saber transitar por diferentes bases, né? Saber diferentes grupos, inclusive no interior do estado, isso fortalece esses novos candidatos que a gente vai ter. No caso, é, é um cenário que ainda não dá para prever, mas na minha visão existem chances sim de ele ser o candidato. E só que tudo isso tem a ver com toda a montagem de chapa do PP, né? A estratégia que eu acho que ainda vai ser articulada com os outros partidos, né? Só de candidato a pré-candidatos da oposição tem Tony Rodrigues do PL, tem o Mainha, né? Que tem estado presente na mídia, tem falado muito, tem se posicionado, se filiou, né? Acho que no final do ano passado para um novo partido e, enfim, existe toda essa articulação. No caso, o nome do Joel Rodrigues ele é popular, isso ninguém pode tirar, né? E alguns rumores diziam que logo após o carnaval ele seria anunciado como. Eu ouvi esse rumor por parte mais de uma vertente que ele seria um nome anunciado pelo PP para ser o pré-candidato, definitivamente. Só que a gente já está em março, né? Até agora não aconteceu. Acho que vai depender muito talvez das pesquisas, né? Pesquisas devem ser feitas. Veja, por exemplo, o candidato do PT é Rafael Fonteles. Mas eu já vi publicações em que já botam Rafael Fonteles contra o Wellington Dias, Rafael Fonteles no Republicanos, né? E embora o deputado Jadiel Alencar já tenha falado que isso aí é fake news, até jogou pro lado jogou a culpa pra imprensa, falou, não, grupo, portais, TVs de oposição, como se um portal ou uma TV fosse um partido, mas enfim, acho que não faz sentido. Mas já tem gente colocando como, digamos, Wellington Dias e Rafael Fonteles em partidos diferentes disputando a mesma eleição. Inclusive pesquisas sendo feitas. Exato. Então, assim, essas pesquisas elas vão aumentar, né? E acho que nesse ritmo, pesquisas com mais de um cenário, né? Esse cenário aqui a gente bota a Margareth Coelho. Aí nesse aqui a gente já bota Joel. Acho que isso pode ter um peso considerável na escolha do PP por Joel ou Margareth. O que a gente pode dizer até agora é que o nome oficial, né, pré-candidata a governo, é Margareth Coelho. Você acabou de assistir Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, a realização da Fundação Francisco Dornelles.
Você esteve aqui conosco e com o Guilherme Freire, sabendo um pouco mais do cenário da política piauiense, um pouco mais sobre essa militância jornalística, sobre os bastidores e muito mais. Obrigado e seja convidado a voltar quando quiser, tá Certinho. certo? Eu posso fazer umas considerações Por finais? gentileza, pode fazer. Certo. Como eu falei, né, muita novidade na política vem aí. E agora falando como representante do 86, né, eu que sou o editor-chefe de lá, várias coisas novas vêm durante esse ano ainda, né? A gente vai continuar com a apuração que a gente já tem, mas cada vez mais se conectando com o leitor, né? Com o público, porque eu observo que muitos portais, TVs, às vezes ficam reféns e até vendem sua linha editorial para ou para grupos políticos ou para grupos empresariais. Isso, óbvio, não vou citar nomes, né, de jornalistas ou de grupos, acho que não é o caso, mas eu posso citar nomes de jornalistas, de profissionais que fazem do jeito certo. Tenho como referências atuais, né, que estão no mercado, são jovens e que trabalham de uma maneira que eu acho muito correta. Por exemplo, o jornalista do Dito Isso, Gustavo Almeida, o meu grande amigo Júnior Santos, da Band, são jornalistas que fazem do jeito certo, né? O 86 não vai ficar atrás nisso. A gente tem um planejamento de modernização e que já está acontecendo vários vídeos na comunidade mesmo, né? Na cidade, desde buraco no asfalto até questão da saúde, que preocupa muita gente, né? Tem gente na emergência disso. E além disso, em primeira mão, vou até pegar minha colinha aqui. Olha só, exclusivo. Exclusivo, de fato, em primeira mão. O jornalista que a gente até citou aqui agora, muito popular, talvez até o mais popular do Piauí, Efraim Ribeiro, ele vai estrear num quadro novo, lá no 86, em que a gente vai visitar o Piauí de ponta a ponta como ele é, vai falar com as pessoas do jeito que elas falam, né, de uma forma presente, e nesse ano, inclusive no final de março. Olha aí, é bacana. coisa pra agora. Pra agora. Não é pra ano que vem, não é pro segundo semestre. Não tem enrolação, não. Sem enrolação, zero enrolação. É pra agora e a gente vai ver isso aí. Da forma que o público sabe falar, né? Com quem ele sabe se comunicar. Todo mundo sabe como é que o Efraim Ribeiro é e tá acostumado, vai receber o Piauí como ele é. Isso é muito importante. A gente dá muito valor para isso, porque o nosso critério não é grupo A ou B, empresário A ou B, fulano, ciclano. É o leitor. É o leitor. O jornalismo que fala o que o eleitor, ou o leitor, ele quer não exatamente ouvir, né? É o que ele quer saber. Ele quer saber o que ele não sabe ainda, obviamente. Então, assim, o jornalismo que fala isso, ele é jornalismo, ele é profissional. Quando ele não fala isso, quando ele não incomoda, ele não é jornalismo, é assessoria de imprensa. E, bom, encerro com isso. Muito bacana, um abraço aí, nosso amigo Efraim Ribeiro, e pode ter certeza que eu vou acompanhar esse seu quadro novo também. Sucesso! Boa!